aí então eu trabalhei com o primeiro exemplo, que foi esse exemplo que eu tinha seno de x vezes cosseno de x elevado ao quadrado. Então o que eu fiz nesse caso? Então primeiro eu dei a interpretação e depois eu coloquei o caso geral. Quando a gente tem esse produto aqui, que tipo de técnica que a gente usa para poder resolver essa integral? A gente faz uma substituição. Porque a gente tem, olhando aqui, a gente tem uma composição de função, como dá para ver aqui, um f de x e a g de x, então a f de x seria x quadrado, a g de x cosseno de x, então f de g de x daria cosseno de x ao quadrado, então isso aqui é uma composição. E se a gente olhar a derivada dessa função, está do lado de fora aqui, né, a menos de um sinal, né? A derivada é seno, então a gente consegue reescrever essa integral fazendo a mudança de variável u igual ao cosseno de x nessa integral aqui, ó, u ao quadrado. Então, integrando vai dar u ao cubo sobre 3, menos, né, por causa do sinal de menos que vem daqui da derivação. Aí a gente volta com a variável original e consegue cosseno de x elevado ao cubo sobre 3. Bom, aí o que foi feito o seguinte foi a seguinte ideia, né? Que a gente consegue identificar aí e fazer o caso em que eu posso ter uma potência qualquer p, porque não faz muita diferença se aqui é ao quadrado ou se é um p qualquer. Não faz. Se você fizer a mudança de variável aqui, u igual a cosseno de x, a gente integra exatamente igual foi integrado do jeito anterior, e a gente encontra, então, que a resposta dessa integral vai dar menos cosseno de x elevado a p mais 1 dividido por p mais 1 mais uma constante, se o p for diferente de menos 1. E se o p for igual a menos 1, vai dar logaritmo, porque a integral de u elevado a menos 1 dá logaritmo. Tá? Similarmente, vale para o caso em que, ao invés da gente ter um cosseno, a gente tem seno, ou seja, é cosseno de x vezes seno de x elevado a p. Então a ideia é exatamente a mesma, né? A gente faz a mudança de variável, chama u igual a seno de x, o du é cosseno de x vezes dx, tá certo? Então esta integral aqui, ela vai ficar escrita desta forma aqui. Ou seja, vai dar seno de xp mais 1 dividido por p mais 1 mais uma constante, se o p for diferente de menos 1, e se o p for igual a menos 1, aqui não é 1, aqui é menos 1, se o p for igual a menos 1, vai dar ln do módulo de seno de x. Tá? Bom, aí eu considerei o caso em que eu tenho cosseno de x elevado a uma determinada potência, p, só cosseno, tá? A gente tem duas situações a considerar, foi que eu trabalhei. Ó, a primeira situação que a gente tem é onde o p é ímpar, porque dado um número inteiro, né? Aqui estou imaginando que o p é inteiro, tá? P é inteiro. Então eu tenho ou p par ou p é ímpar. Se o p for par, o que acontece? Desculpe, se o p for ímpar, o que acontece nesse caso? Aí eu fiz primeiro um exemplo. Coloquei p igual a 5 aqui, tá? O que a gente faz neste caso? Quando o p for ímpar, facilita a nossa escrita da derivada. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, o cosseno de x elevado a 5. O que eu posso fazer? Eu posso escrever 5 como 4 mais 1. Qual a vantagem de fazer isso? É que eu posso escrever isso aqui, né, o cosseno de x elevado a 4 vezes cosseno de x dx. Cosseno de x elevado a 4 é cosseno de x elevado ao quadrado ao quadrado. Aí a pessoa fala, professor, que frescura é essa? Não é frescura, não é para deixar bonito. É para eu poder usar uma identidade aqui, ó. Cosseno de x quadrado é 1 menos seno ao quadrado de x. E aí a gente eleva ao quadrado aqui, né? Fica com essa expressão. Perceba o que você tem aqui na expressão. Quando a gente faz a distribuição do cosseno, aqui, ó, vai ficar... essa integral vai ficar a integral da soma igual à soma das integrais. Então vai ficar a integral do cosseno de x dx. Menos 2 vezes seno ao quadrado de x cosseno de x mais
seno a quarta de x cosseno x. Perceba que cada integral que eu tenho aqui cai no caso da integral anterior que eu tinha feito, tá? Aqui nessa aqui, por exemplo, já sei que a integral disso aqui vai dar seno. Mas essa integral eu faço uma mudança de variável. Eu chamo u igual a seno de x e integro usando a técnica que eu apresentei anteriormente. Aqui eu chamo u igual a seno de x e aplico a mesma técnica que eu apresentei anteriormente, tá? Então essa integral aqui é moleza de fazer, né? Eu não coloquei aqui, mas dá pra gente fazer. Eu vou colocar a resposta, devia ter posto, né? Preguiça minha. Então essa integral aqui, a integral do cosseno vai dar seno de x menos 2 vezes a integral de seno ao quadrado de x cosseno x vai dar essa aqui, ó, se a gente olhar na fórmula, ó, esta aqui. Então vai ficar seno de x p mais 1 dividido por p mais 1. Então aqui vai ficar seno, deixa eu separar aqui. Aqui vai dar seno de x elevado a 3 dividido por 3. E essa aqui vai ficar mais seno a quinta de x dividido por 5 mais uma constante, tá certo? Então a integral vai dar, a integral de cosseno a quinta de x vai dar essa expressão linda, grande aqui que a gente tem, tá? Bom, e o caso geral, né? Eu coloquei ímpar, aí eu fiz o seguinte, o caso ímpar geral, como é que a gente escreve um número ímpar? Ó, o número ímpar é da forma 2n mais 1, onde n é pertencente aos naturais. Na verdade, o n começa em 1, né? Em 0, né? Nem é pertencente aos naturais. O n começa em 0. Deixa eu colocar aqui, né? Então, n é igual a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Aí a gente consegue representar todos os números ímpares. Bom, como é que a gente faz aqui a escrita então, né? Então, cosseno de x, eu abro ele como cosseno ao quadrado de x, n vezes cosseno de x. Porque eu separo esse produto como cosseno de x elevado a 2n vezes cosseno de x, que eu escrevo aqui. Ó. Qual a vantagem? No lugar do cosseno de x, eu coloco 1 menos seno ao quadrado de x elevado a n. E aí a gente faz a substituição, tá certo? No lugar do seno, a gente chama isso aqui de u, né? Então a gente chama isso de u. Então a nossa integral fica assim, ó. 1 menos u elevado ao quadrado, n. Se u é igual a seno de x, o du é cosseno de x dx. Então fica assim, olha lá como é que fica a integral que eu tenho que resolver. Então eu integro, resolvo essa integral aqui, acho qual é a resposta, aí volto com a variável original e consigo fazer a integração. Similarmente vale para o seno. Se eu tiver o seno elevado a 2n mais 1, ou seja, uma potência ímpar, o que eu faço? Eu abro essa expressão assim. Eu escrevo o seno de x elevado a 2n como seno de x elevado a 2 elevado tudo a n vezes seno de x. Se você fizer a conta aqui, você recupera essa potência que está aqui. No lugar do seno de x, a gente troca pelo quê? Seno ao quadrado de x, a gente troca pelo quê? Por 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a n e faz a mesma mudança de variável, né? A gente chama isso aqui de u e faz a mudança de variável e chega no que a gente quer. Bom, a questão agora era o caso em que o p é par, tá certo? Então, na situação em que eu tenho cosseno de x elevado ao quadrado, ou seno de x elevado ao quadrado, ou cosseno de x elevado à quarta, ou seno de x elevado à quarta, ou cosseno de x elevado à sexta, ou seno de x elevado à sexta. Como é que a gente trabalha nesse caso aqui? Tá? Nesse caso aqui, não dá para a gente tentar fazer aquela separação como foi feito no caso anterior, tá certo? Não dá. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar uma identidade aqui que vem da soma de arcos, tá? Então, no caso,
soma de cosseno de A mais B, né? O cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B menos seno A, seno B. E cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Ó, essa identidade aqui vai ser usada mais à frente também no cálculo de outra integral que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, neste exemplo, a gente coloca o quê? A gente escolhe A igual a B igual a X. Então, a gente identifica o quê? Ó? Que o cosseno de 2x, jogando nestas fórmulas aqui, nestas duas fórmulas aqui, colocando A igual a B igual a X, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que A mais B, A é X, B é X, então vai ficar cosseno de 2x, ó, que tá aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Então aqui vai ficar cosseno de A mais B, vai ficar cosseno de 2x. Então aqui vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x dá cosseno ao quadrado de x. Seno x vezes seno x dá seno ao quadrado de x. E cosseno de A menos B, se A e B é igual a x, então vai ficar cosseno de zero. Quanto que é cosseno de zero? É 1. Então aqui vai dar 1, né? Então aqui vai ficar cosseno x ao quadrado mais seno ao quadrado de x, que dá exatamente a identidade que vocês estão acostumados, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Bom, então a gente escreve isso aqui de novo, né? Separa aqui. E a gente faz o seguinte, ó. Chamei a primeira de 1 e a segunda de 2. Se eu somar essas duas equações, ó, somo 1 mais 2. Vai ficar o quê? Vai ficar cosseno x mais 1 do lado esquerdo. E do lado direito cancelo seno quadrado com seno quadrado. Aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x. Passo 2 dividindo, então cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então a gente pode escrever o cosseno ao quadrado usando o arco duplo. E a mesma coisa para a gente obter o seno ao quadrado. Olha, se eu pegar o 2 menos 1, cancela cosseno com cosseno ao quadrado no cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado menos seno ao quadrado dá 2 seno ao quadrado. Aqui vai ficar 1 menos cosseno de 2x. Então, o seno ao quadrado vai ficar 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Eu também escrevo o seno ao quadrado em função do arco duplo, tá? Então, o que eu faço? Eu posso escrever a integral de cosseno ao quadrado de x dx usando o arco duplo, que é 1 mais cosseno de 2x sobre 2, tá? Fazendo essa integral, a gente chega nesta resposta aqui, tá certo? Para o seno, a mesma coisa. A gente troca o arco para 1 menos cosseno de 2x sobre 2, faz a integral e chega nesta resposta aqui. Aí a pessoa fala, professor, e se fosse seno de x a quarta? Olha o que acontece se fosse cosseno, por exemplo, de x a quarta, que eu estivesse fazendo a integral. Olha, cosseno a quarta de x dx. O que eu faço nesse caso? Eu tenho que escrever ele assim, ó, como cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado, tá vendo? Aí, o que eu faço aqui? Está vendo que eu só tenho potências pares. Não dá para eu mudar o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, que não vai dar vantagem nenhuma para a gente, tá? O que eu faço aqui? Eu troco o cosseno ao quadrado pelo arco, a representação dele, usando o arco duplo. Então, aqui vai ficar 1 mais cosseno de 2x elevado ao quadrado sobre 2 dx. Aí você fala, professor, aí o que você faz? Eu elevo ao quadrado, tá certo? Ó, eu resolvo essa expressão, elevo ao quadrado. Então aqui vai ficar o quadrado do primeiro, porque aqui está dividido por 2, né? Então vai ficar 1 quarto, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é meio, o segundo é cosseno de 2x sobre 2. Então quando você faz 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 1 meio cosseno de 2x, tá certo? Mais o quadrado do segundo, cosseno de 2x elevado ao quadrado sobre 4 dx. Então a gente separa essa integral assim, ó. 1 quarto dx, esta a gente sabe achar, mais a integral de 1 meio cosseno de 2x dx, essa também a gente sabe achar usando a mudança de variável, né, chamando 2x de u e fazendo a integral por substituição simples. Mais 1 quarto da integral de cosseno de 2x elevado ao quadrado dx. Perceba o seguinte, olha, eu comecei com uma potência quarta, fiz essa separação das potências, e no final das contas eu fiquei com uma potência quadrada. Era 4, ficou quadrada. Aqui
eu não preciso mexer, mas aqui ficou quadrado. O que você faz? Você está vendo que você tem cosseno ao quadrado de 2x aqui? Você aplica de novo a técnica do arco duplo, tá? Porque isso aqui vai ficar igual a essa igual a essa. Aqui a gente vai escrever essa integral assim, ó. É cosseno ao quadrado de 2x dx. Então a gente vai escrever, né? Então, escrevemos cosseno ao quadrado de 2x igual ao quê? A 1 sobre 2 mais cosseno do quê? O arco aqui é 2x. A gente sempre escreve como o arco duplo do arco que a gente está integrando. Então, se aqui é 2x, a gente vai usar o dobro do argumento que está aqui. Então, aqui vai dar cosseno de 4x, tá vendo? Então, essa integral aqui, eu troco essa integral por essa expressão aqui. Então, aqui vai ficar o quê, né? Aquela integral vai ficar 1/4. Vou fazer já a conta, né? Então, a integral de dx 1/4 vai ficar 1/4 de x. Vou apagar aqui, vamos fazer a conta, né? A integral de dx é x. Então, vai ficar 1/4 de x, mais a integral de cosseno de 2x dx, vocês podem fazer aí a integral, depois vocês verifiquem. A integral de cosseno de 2x dx, fazendo a mudança de variável, vai ficar seno de 2x dividido por 2. Como tem um meio por fora, vai ficar 1/4 de seno de 2x, mais 1/4 da integral de 1 mais cosseno de 4x sobre 2 dx. Tá? Bom, aqui vai ficar então, aqui vai ficar 1/4 de x mais 1/4 de seno de 2x mais 1/4 vezes meio vai dar 1/8, a integral de dx vai dar x, então vai ficar 1 sobre 8x mais a integral de cosseno de 4x vai dar seno 4x dividido por 4. Como já tem esse 2 vezes 4, que é 8, então vai ficar 1 sobre 32 seno de 4x mais uma constante. Olha que legal a integral de cosseno a quarta de x dx. Tá? Se fosse a sexta, você teria que fazer do mesmo jeito, tá? Ficaria cosseno ao quadrado de x, tá? Elevado ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo. A vantagem que tem quando elevado ao cubo, a hora que você aplica a expressão, você vai ficar com uma potência ímpar. No caso ímpar, você não precisa aplicar o arco duplo de novo. O que você faz? Você recai em algum caso anterior que a gente fez, no qual a potência é ímpar. Então, a gente consegue resolver independentemente se aqui é par, mas qualquer que seja a potência par, a gente ou aplica o arco duplo quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, se fosse cosseno de x elevado a 8 dx, a gente teria que aplicar o arco duplo, cairia para potência quarta. Aplicaria o arco duplo de novo, cairia para potência ao quadrado, aplicava o duplo mais uma vez e cairia para a potência que a gente consegue fazer integral. Uma vez, quando eu dei a prova, eu coloquei integral de cosseno de 8 elevado a x dx. Tá? Então tem que aplicar 3 vezes a integral para poder resolver aí. Bom, no caso do seno, também vale a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui. Tá, então, no caso de seno de x elevado a uma potência par, elevado a uma potência par, vou pôr P aqui, onde P é par, também usamos a mesma ideia do arco duplo aplicado para o cosseno, tá? Então, por exemplo, né, como exercício, né,
resolva o quê? Integral de seno a 4x dx. Você vai ver que vai ficar muito parecida com a técnica que foi usada no caso do cosseno. Você vai escrever isso aqui assim, né? Como integral de seno elevado ao quadrado de x, isso tudo elevado ao quadrado de x, utiliza o arco duplo aqui e faz a integração, faz a distributiva depois, né? Você abre uma vez essa expressão e depois o resultado que a gente achar, a gente faz a integral, tá? Então tenta fazer aí como exercício essa expressão. Bom, agora eu vou considerar um caso aqui mais geral, né? Um caso mais geral, então a situação que a gente tinha era potências de seno, a primeira era seno, cosseno, mas o seno, a potência era simplesmente 1, o cosseno era potência qualquer, no outro era cosseno potência 1, o seno era potência qualquer. Aqui a gente vai considerar uma potência desse tipo aqui, uma situação desse tipo, onde a gente tem um seno elevado a m e um cosseno elevado a n, tá? Então, essa situação que a gente tem aqui. Não vamos trabalhar, obviamente, para qualquer mn. Primeiro que a gente vai fazer é que mn são números naturais, tá certo? Não são quaisquer números, tem que ser natural. Porque para quaisquer número aí o negócio complica bastante na hora da resolução. Então, cada caso é um caso a ser analisado. Mas no caso em que a gente tem potências naturais, fica mais fácil da gente fazer uma coisa mais genérica e geral, tá? Então a gente vai considerar algumas situações. A primeira situação é o caso em que a potência do cosseno de x ela é ímpar. Então esse número aqui sendo ímpar, ou seja, o n aqui, né, ele vai ser da forma 2k mais 1. O que acontece nesse caso aqui? Então essa é a primeira situação. Então, imagine que você está fazendo uma integral, tá certo? Você tem um seno elevado a qualquer potência aí inteira, né? Vezes um cosseno elevado a um número ímpar, tá certo? Então, é a situação que a gente tem. Então, o que a gente faz? Então, nessa situação, fica parecido com aquela ideia no qual a gente só tinha o cosseno elevado a uma potência ímpar, sem o seno. Você vai ver que vai dar para usar a ideia que a gente viu anteriormente. Então, o que a gente faz? O seno eu vou manter do jeito que estava, porque eu não fiz hipótese nenhuma sobre ele, mas o cosseno vai ficar cosseno de x elevado a 2k mais 1 dx. Tá certo? Então, o seno de x eu não mexi, né? Elevado a n. O cosseno de x eu escrevo ele como cosseno ao quadrado de xk, que é o cosseno de 2k, né? Vezes cosseno de x. Olha a ideiazinha que a gente tem aí, ó. Então, no lugar do cosseno ao quadrado, a gente troca por 1 menos seno ao quadrado de x, tá? Elevado a k vezes cosseno de x dx. Qual a vantagem de fazer isso? É que a gente pode propor esta mudança de variável aqui, ó. Chamar o seno de x de u. Se o seno de x é u, quem é o du, né? Para a gente achar o du, a gente deriva o seno de x, que é cosseno, e multiplica por dx, né? Então, o du vai ficar cosseno de x dx, tá certo? Aqui, ó, tá vendo? Nessa expressão, isso aqui já vai ser o seu du, ó. Que legal. Então, a gente troca, ó, no lugar do seno de x, a gente põe u. Tá aqui. 1 menos, no lugar do seno de x, também a gente troca por u. Então vai ficar u elevado a n vezes 1 menos u ao quadrado, isso tudo elevado a k du. E a gente faz a integral aqui, ó. Então, essa integral aqui dá para a gente fazer tranquilamente, porque é uma integral envolvendo polinômios. Só um detalhe, né? Aqui a gente tem que fazer essa potência aqui para poder abrir essa expressão. Tá bem? Então, por exemplo, você 2, 3, para polinômios, ou k potência números naturais aqui, porque o k vai ser 1, 2, 3, é um número natural. Então, para número natural, elevar isso aqui a um número natural é fácil, é só usar aquela expansão que a gente tem para uma determinada potência, tá?
usando lá o binômio de Newton, a gente consegue abrir essa expressão elevado aí a qualquer que seja a potência. Potência K. Então essa aqui é moleza da gente fazer integral. Similarmente, se a gente tiver a situação em que a potência do seno de x é ímpar, tá certo? Então, ou seja, né, ao invés de ser o n ímpar, a gente pegar o m ímpar, tá? Então, a situação que a gente tem para fazer integral de seno elevado a mx vezes cosseno elevado a nx dx, a gente escreve assim, ó, como seno x elevado a 2k mais 1, porque eu estou assumindo que a potência de m do seno é ímpar, ou seja, o m é um número ímpar. Então eu escrevo assim, ó, o seno de 2k mais 1, isso tudo elevado... deixa eu deixar mais bonito, né? Tá feio aqui. Deixa eu escrever isso aqui assim, né? Como seno de x elevado a 2k mais 1, tá? Como é que eu abro essa expressão aqui? Eu escrevo ela como seno de x vezes seno ao quadrado de x, isso tudo elevado a k, né? Ó, você está vendo que seno ao quadrado de x elevado a k dá seno de 2k. Vezes seno x, a gente recupera o que a gente tinha. Então, a única coisa que eu fiz foi abrir a expressão aqui. Com a vantagem que a gente pode chamar 1 menos cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado de x, tá certo? E aí a gente faz uma mudança de variável. Qual mudança de variável que a gente faz? A gente chama u igual a cosseno de x. Então, isso aqui, ó, a gente chama de u. Então, o que vai acontecer na nossa expressão? Se u é igual a cosseno de x, quem é du? O du a gente obtém derivando a expressão, né? A derivada do cosseno em relação a x é menos seno, então du é menos seno de x dx. Tá certo? Então, olha aí para você ver aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem o seno de x dx, que a gente troca isso por du, né? Só com sinal de menos do lado de fora, né? Então, na verdade, aqui é menos du. Então, o que vai acontecer, ó? 1 menos cosseno ao quadrado de x vai ficar 1 menos u ao quadrado. Isso tudo elevado a k. Cosseno de x vai ficar u elevado a n. Seno de x dx, a gente troca por menos du. Então, esta integral que está aqui, ó, ela é reescrita nessa nova integral. A mesma coisa do anterior. A gente obtém também uma integral usando polinômios aqui. A gente eleva 1 menos u ao quadrado a potência k, abre a expressão e consegue fazer essa integral aqui sem muita dificuldade, tá? Obviamente a gente vai achar a integral para u, depois a gente volta para a variável original, que era a variável cosseno, e pronto, acabou, a gente resolve a integral, tá? E a situação em que se n e m são pares, o que a gente faz nesse caso? Se a gente tem m e n par, o que a gente vai apelar? Não tem o que fazer, a gente tem que usar o arco duplo, tá? Então, nesse caso, o que a gente faz? Se é par, então quer dizer que o n é um 2k e o m é um 2j, onde k e j são números naturais, tá certo? Então, aqui a gente tem o quê? A integral de seno de 2j vezes cosseno de 2k. Faltou um x aqui. A gente escreve assim, ó, como seno de x elevado ao quadrado j, cosseno ao quadrado de x elevado a k dx. E a gente usa o arco duplo. Então, no lugar do seno, a gente troca por 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E no lugar do cosseno, a gente troca por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, fica escrito assim a expressão. Você fala, professor, terminou? Depende. Se o j for um número ímpar, ao você elevar essa expressão, ou seja, ao abrir essa expressão aqui, usando a expansão dessa potência aqui, né? Por exemplo, se fosse o número 3 ou 5, quando você abrir, você vai encontrar o cosseno envolvendo potências ímpares aqui, tá certo?
Então, pode ser que você não precise aplicar de novo o arco duplo, mas é necessário fazer o quê? Você tem que expandir essa expressão aqui em relação à potência J, expandir essa expressão em relação à potência K, juntar os termos e olhar o que está acontecendo. Então perceba, é muito grande, né? Eu nem coloquei exemplo aqui porque eu estou apenas dando a ideia genérica da conta que tem que fazer, tá? Mas essa situação, se cair numa dessas duas situações, a gente tem que fazer isso aí, tá? Eu acredito que o exemplo, a pior coisa que o exemplo que possa colocar aí para vocês resolverem seria um seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado aqui, tá? Mais do que isso, aí é judiar demais, né? Dá muito grande a conta para ter que fazer e resolver isso na mão, encontrar a integral, tá? Mas a técnica é essa. Potência quadrada a gente tem que abrir em arco duplo, tá? Se tiver de novo, vai ter que abrir enquanto os arcos duplos forem necessários. Bom, a gente também tem integral envolvendo tangente e secante, tá? Aqui, inclusive, eu vou fazer exemplos que eu não tinha feito, eu não fiz ainda nenhuma de tangente e secante, tá? Então, a situação que a gente vai considerar aqui é essa situação aqui, no qual a gente tem a integral de tangente elevado a um m, tangente de x elevado a um m vezes secante de x elevado a n, tá certo? Deixa eu escrever isso aqui melhor, vou fazer isso aqui, ó. Tá certo, mas eu vou deixar ele mais bonitinho, ó. Vou pôr assim, ó, tangente de x elevado a m vezes secante de x elevado a n, tá? Então a gente considera duas situações aqui, que não são três, são duas, que obviamente não vão cobrir todas as possibilidades, mas cobre algumas possibilidades e algumas possibilidades importantes aí. Bom, então a primeira é o seguinte: se n for um número par, ou seja, se a potência da secante for par. Então, o que acontece nesse caso, né? Então, essa integral a gente escreve assim, né? Como integral de tangente elevado a m de x vezes secante de 2kx dx. O que acontece com essa integral? Qual a técnica que a gente vai usar aí? A gente vai abrir esta expressão assim, ó. A gente quebra ela assim, ó, como secante de 2k mais menos 2, né? Ó, menos 2 vezes secante de x elevado ao quadrado. Perceba que a hora que você fizer a conta, você juntar as duas aqui, vai ficar o quê? Secante de 2k, é o que eu tinha originalmente. E a gente faz o quê? A gente escreve assim, ó. Como aqui tem 2, então a gente pode tirar o 2 em evidência, escreve assim, ó, como secante de x elevado ao quadrado elevado a k menos 1, tá? Quando você fizer isso aqui ao quadrado, porque lembra? Potência de potência, conserva a base, multiplica o expoente. Ficaria 2k vezes menos 2, que a gente recupera essa primeira aqui, ó. Essa primeira expressão. Então, isso exatamente igual a isso. Eu só escrevi de uma forma mais esperta aqui. Vezes secante ao quadrado de x. Ó, que tá aqui, ó, tá vendo? Então, isso que está aqui, eu abri aqui, ó. Tá bem? E aí a gente usa uma identidade. Qual identidade que a gente vai usar? A gente usa que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Tá bem? Então, aí a tangente eu não estou mexendo, eu estou deixando do jeito que ela está. Mas no lugar do secante ao quadrado, eu escrevo como 1 mais tangente ao quadrado de x. Isso tudo elevado a k menos 1, secante ao quadrado de x dx. Aí você fala, professor, qual a mudança de variável que eu faço? A mudança de variável que a gente faz é u igual a tangente de x. Por que u igual a tangente de x vai servir? Qual a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então perceba, se você chamar u igual a tangente de x, quem vai ser o seu du? O du vai ficar secante ao quadrado de x dx, porque é a derivada da tangente, que dá secante ao quadrado. Então, olha para você ver aqui, olha para esse termo todo aqui. Você está vendo que você tem o du aqui, ó. Do lugar do secante ao quadrado de x dx, a gente coloca o quê? A gente troca isso por du. No lugar do tangente, a gente coloca
u, então vai ficar u elevado a n, 1 mais u ao quadrado, tudo elevado a k menos 1 du, tá vendo? Então, essa integral a gente consegue resolver aqui sem muita dificuldade, tá? Vamos fazer um exemplo aí? Então, o exemplo que eu tenho é até o mais simples aí, para a gente poder resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr até ao invés de ser quadrado aqui, vamos pôr uma quarta aqui, para ficar mais fácil. Quer dizer, ficar mais fácil não, para a gente aplicar a técnica na sua... Ficar mais difícil, né? Não vai ficar mais fácil não, vai ficar mais difícil do que estava aqui. O que estava aqui estava mais simples. Então, vamos pôr a quarta aqui, ó. Tá? A que estava aqui ao quadrado, bastava chamar tangente igual a u e já funcionaria, tá? Então fica como exercício para vocês fazerem, ó. Essa integral aqui, ó. Integral de tangente de x ao quadrado, secante de x ao quadrado dx. Fica como exercício, tá? É o que estava aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais dificinho aqui. Eu vou pôr uma quarta aqui, tá? Então, como é que a gente faz essa integral, né? Qual a técnica que a gente usa? Lembra? A gente vai separar um secante ao quadrado do lado de lá. Então, a gente vai escrever isso aqui assim, ó. Como integral. A tangente eu não mexo, porque a potência quadrada está no secante. Então, vai ficar integral. Tangente ao quadrado. E eu escrevo isso aqui assim, ó. Como secante de x elevado ao quadrado vezes secante de x elevado ao quadrado, ó. Eu separo este quadrado aqui, ó. Essa aqui tem que ser separada aqui, como foi feito aqui, ó. Então, eu abri, se fosse par, eu deixei um quadrado aqui separadinho aqui para mim, ó. Secante ao quadrado aqui separadinho, tá? Aí, o que eu faço aqui? No lugar do secante ao quadrado de x, a gente troca pelo quê? Tá aqui, ó. Por 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, fazendo, né? Usando que tangente, não, mentira, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. O que a gente ganha nessa expressão? Pô, uma página a mais aqui. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar igual a integral do quê? Aqui eu não mexo ainda, tá certo? No lugar do secante a gente troca por 1 mais tangente ao quadrado de x, secante ao quadrado de x dx. Eu não fiz mudança de variável ainda, vou fazer agora. Então, a hora que eu chego aqui, eu vou fazer a mudança de variável. Então, vamos chamar, né, u igual a tangente de x. Quem vai ser du nesse caso? O du vai ficar o quê? A derivada da tangente é quem? É secante ao quadrado. Então, du é secante ao quadrado de x dx. Tá certo? Você fala, professor, pode isolar o dx aqui e dividir tudo, o du por secante ao quadrado? Pode. Mas olha antes de você fazer a conta, olha para você ver aqui, ó. Já não está aqui a expressão aqui, ó. Já está, ó. Então, no lugar do secante ao quadrado dx, a gente já vai poder trocar por u. Então, o negócio já é arrumado para ficar facinho da gente fazer a troca da variável, tá? Então, o que vai acontecer com a minha integral? Então, essa integral aqui vai ficar escrita assim, como integral. No lugar do tangente, a gente troca por u, então vai ficar u elevado ao quadrado. No lugar do tangente, a gente troca por 1 mais u ao quadrado. No lugar do secante ao quadrado de x dx, vai ficar o du. Olha lá que moleza que ficou integral. Então, vai ficar o quê? Vamos fazer distributivo aqui, né? Então, vai ficar u ao quadrado vezes 1 du. Então, vai ficar a integral de u ao quadrado du mais a integral de u ao quadrado vezes u ao quadrado, dá u à quarta du. Quanto que é a integral de u ao quadrado? Essa agora é uma integral de um polinômio. E para a gente fazer a integral do polinômio, basta a gente somar, adicionar 1 na potência, não é isso? Então vai ficar o quê? Vai ficar u ao cubo sobre 3 mais a potência integral de u à quarta. Vai dar o quê? Vai dar u a 5 sobre 5 mais uma constante, tá certo?
Então, a gente chegou aqui, o que, que a gente faz? Agora a gente volta com a variável original, tá? Porque quando você faz a mudança de variável, você encontra a integral, obrigatoriamente você tem que voltar para a variável original. Chegou aqui, você só fez um pedacinho do exercício, tá? Então, agora, voltando com a variável original. Variável original. Qual é a variável original? É u igual a tangente de x. Então, a gente tem o quê? A integral, né? De tangente de x elevado ao quadrado vezes secante elevado à quarta de x dx vai dar o quê? Então, vai ficar tangente de x elevado ao cubo sobre 3 mais tangente de x elevado a 5 sobre 5 mais uma constante. Olha lá, ó. O que deu a nossa integral? Ficou assim. Aqui eu voltei com a variável original, lembrando que u é igual a tangente de x. A segunda situação é quando a gente tem a tangente como uma potência ímpar, tá certo? Ou seja, a tangente ela é escrita, a potência m dela, né? Ela é da forma 2k mais 1. E o n, que é a potência da secante, ele é maior ou igual a 1, ou seja, vai aparecer a secante na minha expressão. Pode ser qualquer coisa, pode ser par ou pode ser ímpar, mas ela tem que existir, tem que aparecer a secante. Então, o que a gente faz neste caso? Quando a potência da tangente for ímpar, a gente abre a expressão separando um termo da tangente. Tá certo? Ó, o m aqui era 2k mais 1, tá certo? Então, o que eu fiz? Eu abri o m 2k mais 1 como tangente de 2k vezes a tangente de x. Tá vendo aqui? Ó? Tem esse termo e esse aqui correspondente à tangente. E a secante elevado a n de x dx, eu escrevi como secante de x elevado a n menos 1 vezes secante de x. Tá aqui, ó, tá vendo? Até põe outra cor, vou pôr magenta. Para que eu fiz isso? Porque eu quero este termo aqui, ó, que eu vou circular em abóbora, este termo aqui junto, porque eles vão ser úteis na mudança de variável que vai ser feita, tá certo? Então, eu abri a expressão, né, escrevi ela de uma outra forma, separando o termo tangente vezes secante, pegando um termo da tangente e um termo da secante, escrevendo desse jeito aqui, tá? E aí a gente usa a seguinte identidade, tangente ao quadrado é igual a 1 menos secante ao quadrado. Opa, isso aqui não, é secante ao quadrado menos 1. Fiz a troca errada. Isso aqui é secante ao quadrado menos 1. Menos 1. Tá? Então aqui vai ficar, vou trocar de novo aqui, tá? Aqui tá errado também. Secante ao quadrado menos 1. Tá? Beleza. Então, o que a gente tem aqui? A gente faz a mudança de variável, ó. Então, no lugar da tangente ao quadrado, eu toquei para o secante ao quadrado. A secante eu baixei do jeito que estava, não fiz nada demais. E agora a gente faz a mudança de variável. Qual a mudança de variável que a gente vai fazer? Vai fazer essa aqui, ó. Vai chamar secante igual a u. Como é que a gente encontra o du? Então, o du vai ficar o quê? A derivada da secante, que é secante vezes tangente, dx. Tá vendo por que eu escolhi separar esse termo aqui? Para identificar esse termo aqui como du. Então, todas as técnicas que a gente fez aí, elas foram feitas de modo quando a gente faz a mudança de variável, o elemento diferencial ele aparece na expressão, em todas elas. E aparece de um modo simples para a gente poder removê-lo e cancelá-lo, tá? Então, fazendo a mudança de variável, chamando secante igual a u, então vai ficar u ao quadrado menos 1, aqui está trocado também, tá? Obviamente, se eu fiz errado, eu carreguei o erro, né? Então, aqui vai dar u ao quadrado u ao quadrado menos 1, tá bem? Aqui no lugar do secante elevado a n menos 1, dá u elevado a n menos 1 du. Então, a gente cai de novo
num polinômio, e aí a gente faz o quê? Expande a expressão e resolve a integral como for necessária, tá? Então vamos fazer, por exemplo, ó, este exemplo aqui, vamos lá. Integral da tangente de x elevado ao cubo vezes secante de x dx. Vamos fazer aí a expressão, né? Essa integral, para a gente poder resolver. Então o que a gente faz, né? Então, tá vendo que a potência da tangente é ao cubo? Então eu posso escrever ela assim, ó, como integral da tangente de x elevado ao quadrado vezes tangente de x vezes secante de x dx. Essa vai ficar molezinha da gente fazer, tá certo? O que eu faço aqui agora? Olha, no lugar da tangente, então mudamos a tangente ao quadrado de x como secante ao quadrado de x, vou colocar aqui, secante ao quadrado de x menos 1. Tá certo? Eu escrevo desse jeito. Então, essa aqui vai ficar assim, né? Como igual integral de secante ao quadrado de x menos 1 vezes tangente de x secante de x dx. Tá? Por enquanto ainda não fiz a mudança de variável. Agora a gente vai fazer a mudança de variável. Então, mudando a variável, qual a mudança que a gente faz? A gente vai chamar u igual a secante de x. Se u é igual a secante de x, quem é du? Du vai ficar igual a derivada da secante de x. Qual a derivada da secante de x? É tangente vezes secante, né? Tangente de x vezes secante de x dx. Então perceba que na mudança de variável, olha aqui, ó. Olha o meu du aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui vai ser o meu du. Então, como é que vai ficar a minha integral? Molezinha de fazer, ó. Essa integral vai ficar como integral de u ao quadrado menos 1. No lugar disso tudo aqui vira du. Então, essa integral vai ficar integral de u ao quadrado du menos a integral de du. Quanto que é a integral de u ao quadrado du? Integral de u ao quadrado du é u ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar igual a u ao cubo sobre 3. Menos a integral de du é u mais constante. O que a gente faz? A gente volta com a variável original. E qual é a variável original que a gente tinha? Era secante de x, né? Foi a mudança de variável que a gente fez, ó. U igual a secante de x. U igual a secante de x. Então, a minha integral, que era tangente ao cubo de x, secante de x dx. Isso aqui a gente vai escrever como secante de x elevado ao cubo sobre 3, menos secante de x mais uma constante. Uma observação aí, né? O caso 1 era no qual a situação 1 era no qual a gente tinha a potência da secante par. O segundo era que a gente tinha a potência de m ímpar. Aí você pode perguntar, professor, e o que acontece se a gente tiver a potência da tangente ímpar e a potência da secante par, né? Então, uma pergunta, né? Uma pergunta que pode surgir o que acontece se temos a potência da tangente ímpar e da secante par? Bom, você pode usar qualquer uma das duas técnicas. Por quê?
Se é da tangente ímpar, você pode usar a segunda técnica. Se é da secante par, você pode usar a primeira técnica. Então, o que você faz? Você pode escolher qualquer uma das duas, tá? Então, neste caso, é possível escolher qualquer uma das duas técnicas. Vamos fazer para a gente ver um caso aí? Então, vamos fazer. Então, exemplo. Integral de tangente de x elevado ao cubo, secante de x elevado ao quadrado. Vamos fazer esse caso aí? Pronto. Vou fazer esse caso aí para a gente poder resolver. Ó. A tangente está com potência ímpar e a secante com potência par. Então, a gente pode aplicar qualquer uma das duas técnicas. Eu vou fazer pelos dois casos, tá? Então, ó, primeira solução. Então, a gente vai fazer a primeira técnica. Qual era a primeira técnica que a gente tinha para poder fazer? Era no qual a secante era par, tá? Então, aqui já fica muito fácil da gente fazer a solução. Por quê? Porque aqui, quando a potência da secante é 2 e a tangente é qualquer coisa, a gente já pode fazer a mudança de variável. Não precisa nem aplicar a outra técnica. Vamos pôr um 4 aqui para ficar mais legal da gente fazer, ficar um pouquinho mais complicadinho para a gente fazer. Tá certo? Se fosse 2 aqui, ó, o que eu faria? Se fosse 2, eu já fazia substituição simples. Eu chamaria a tangente igual a u, a derivada da tangente já seria igual a secante ao quadrado e pronto. Não teria que aplicar técnica nenhuma. Então, vamos pôr 4 aqui para a gente poder aplicar a técnica, tá? Então, a primeira solução, o que a gente faz? Então, a gente abre a tangente de x, a gente não faz nada, né? Então, a secante a gente escreve assim, ó. Como secante de x ao quadrado vezes secante de x ao quadrado dx. Tá certo? A gente abre desse jeito. O que a gente faz? A gente vai chamar... vai usar aqui a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, tá certo? Então, essa integral aqui vai ficar igual a tangente de x elevado ao cubo. No lugar da secante, a gente põe 1 mais tangente ao quadrado de x, secante ao quadrado de x dx, né? E aí agora a gente faz a mudança de variável. Então, vamos chamar, né? Chamando u igual a tangente de x. Quem é o du? O du é secante ao quadrado de x dx, que é a derivada da tangente que a gente tem, tá? Bom, então a gente faz o quê? Vamos lá fazer a continha, né? Então vai ficar igual, né? Ao quê? O lugar da tangente a gente trocou por u. Então vai ficar integral de u elevado ao cubo. 1 mais tangente é u. Então vai ficar u elevado ao quadrado. Secante ao quadrado de x dx, olha aqui, ó. Nessa construção, ela é o meu du, tá? Então vai dar o que aqui? Vai ficar du. A gente distribui, né? Então vai ficar integral de u ao cubo sobre 3 mais a integral u ao quadrado vezes u ao cubo dá u à quinta du. Então essa integral vai dar quanto? Vou pôr uma página a mais aqui. Então a integral vai ficar, integral de u ao cubo vai ficar u à quarta sobre 4, mais a integral de u à quinta vai ficar u à sexta sobre 6, mais uma constante. Agora a gente volta com a variável original, tá? Então, voltando com a variável original, o que a gente encontra? A gente encontra que a integral da... Qual que era mesmo que eu estava fazendo? Nem lembro mais. Tangente ao cubo de x vezes secante à quarta de x dx vai dar o quê? Vai dar tangente de x elevado à quarta sobre 4 mais tangente de x elevado à sexta sobre 6
mais a constante. Tá bem? Fica assim a nossa integral. A segunda solução do mesmo problema, tá? Na primeira solução, o que a gente fez? A gente usou a primeira técnica, que a gente separou a secante com o secante ao quadrado junto com o dx aqui. Tá? Na segunda técnica, a gente vai separar o termo tangente vezes secante. Então, a gente vai escrever isso aqui assim, ó, integral da tangente ao cubo de x, né? Secante a quarta de x dx, a gente escreve assim, como tangente de x elevado ao quadrado, secante de x elevado ao cubo, vezes tangente de x, vezes secante de x, dx. Tangente de x, né? Tangente de x, secante de x, dx. Tá bem? Então, o que a gente faz nesse caso aqui agora para a gente conseguir fazer a solução? A gente vai, no lugar do tangente ao quadrado de x, a gente troca isso aqui como secante ao quadrado de x menos 1, não é isso? Então, isso aqui, né? Vou colocar um igual aqui, continuando aqui, né? Vai ficar integral. Então, no lugar do tangente de x ao quadrado, a gente troca por secante ao quadrado de x menos 1, vezes secante de x elevado ao cubo, tangente de x vezes secante de x dx. Agora a gente faz a mudança de variável para a gente poder fazer a solução. Então, fazendo a mudança de variável, o que a gente vai ganhar? Então, u vai ficar igual a secante de x, não é isso? Então, quem é o du? É a derivada da secante. Qual a derivada da secante? A derivada da secante é secante vezes tangente. Então, vai ficar secante de x vezes tangente de x dx. Olha aqui, ó, o du aqui, ó. Esse é o meu du. Ah, fala, professor, tá na ordem diferente, mas não importa, né? É tangente vezes secante aqui, ó. Aqui também é tangente vezes secante, né? A ordem não importa. Então, o que vai acontecer com a minha integral? A minha integral vai ficar assim, né? Vai ficar igual a integral. No lugar do secante, a gente troca por u ao quadrado. É u, né? Então, vai ficar u ao quadrado menos 1. Secante ao cubo vai dar u elevado ao cubo. Tangente vezes secante, a gente troca por du. Faz a integral aí, né? Faz a distributiva. Então, vai ficar u a quinta du menos a integral de u ao cubo du. Fazendo a integral, aí vai ficar u a sexta sobre 6. Aqui vai dar u a quarta sobre 4 mais uma constante. Agora, voltando com a variável original. Variável original. O que a gente obtém? A gente obtém que essa integral aqui vai dar... qual a variável original? Era u igual a secante, né? Então, vai ficar secante de x elevado a sexta sobre 6, menos secante de x elevado a quarta sobre 4, mais uma constante. Aí a pessoa fala, professor, mas a integral deu diferente. Uma integral deu tangente a quarta sobre 4, mais tangente a sexta sobre 6, mais uma constante. E a outra deu secante a sexta sobre 6, menos secante a quarta sobre 4, mais uma constante. Você errou na conta? Não. Aí a pessoa fala, mas por que deu diferente? Pelo seguinte motivo. Potências pares envolvendo secante e tangente existem identidades. Por quê? Se você tem que vale que a identidade da tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1, se você tem, no caso da tangente à quarta, o que você pode fazer? Tangente à quarta seria tangente ao quadrado elevado ao quadrado, tá vendo? Então, aqui ficaria secante de x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Então, o que acontece nesse caso? Você tem a relação envolvendo a tangente à quarta com secante à quarta de x menos 2 vezes secante ao quadrado de x
mais 1. Essa aqui é constante e vai na constante. Mas você percebe então que a tangente à quarta, ela se relaciona com a secante à quarta e com a secante ao quadrado. Quando você abrir a secante à sexta, usando a mesma ideia aí, né, ou a tangente à sexta, você vai ver que vão cancelar os termos quadrados, vão cancelar, tá? Vão sumir os termos quadrados, vão sobrar só os termos à sexta. Depois vocês fazem a conta para vocês verem, tá? E identificarem realmente que vai dar isso aí. Se quiser eu posso até fazer a conta aqui, mas não vale a pena. Mas a integral não está errada. O que foi usado aqui foi que as identidades trigonométricas elas valem, e a única diferença deste termo que está aqui para o termo que está aqui, quando você abrir a expressão, se você fizer a diferença entre os termos, abrindo a expressão, trocando secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado, vai ser a constante. A única diferença vai ser a constante. Você vai conseguir cancelar os termos tangente todo e o secante todo, se você fizer essa mudança. Então vai aparecer só a constante. Mas como a constante ela não altera a solução da integral, porque ela é uma constante, então as duas soluções são iguais, só são escritas de forma distintas, tá? Então isso acontece muito para integrações trigonométricas, porque existem identidades trigonométricas e dependendo da identidade trigonométrica que está sendo usada, vai dar uma resposta ou outra, mas se você resolveu corretamente a técnica, então você acha a solução sem problema nenhum. Bom, e aí a pessoa fala, professor, e se eu tiver uma situação em que eu tenho, por exemplo, a tangente elevado ao cubo, mas não tenho a secante, porque a técnica lá envolvia tangente elevado ao cubo vezes algum termo com secante. Olha, aqui o secante tem que aparecer para a gente aplicar essa técnica aqui de separar. Porque essa técnica aqui que eu apresentei aqui para vocês, ela separava como um termo tangente vezes secante. Se não tiver secante, você não pode separar com um termo tangente vezes secante. Então essa situação aqui, ela não se encaixa nem no primeiro caso, nem no segundo. No primeiro não encaixa porque a potência da secante teria que ser par. A secante nem está aqui. No segundo não encaixa porque eu teria que ter uma secante também. Você fala, então não dá para resolver. Bom, então o que você faz em algumas situações? Às vezes você tem que combinar técnicas, você tem que juntar as coisas para conseguir resolver. Então aqui, como é que a gente resolve essa situação? A gente tenta, né, combinar uma ou outra técnica. Então o que a gente faz? Ó, a gente vai escrever isso aqui como tangente de x elevado ao quadrado vezes tangente de x, tá bem? Dx. Eu abri aqui. Se eu usar no lugar da tangente aquela identidade que tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1, olha o que vai ficar essa integral aqui. Essa integral vai ficar o quê? Como secante ao quadrado de x menos 1 vezes tangente de x dx. Então aqui vai ficar como secante ao quadrado de x vezes tangente de x dx menos a integral da tangente de x dx. Opa! Esta integral aqui a gente sabe fazer, tá certo? A integral da tangente, se eu não me engano, é logaritmo da secante, alguma coisa do tipo. Eu não me lembro exatamente qual o valor da tangente, da integral da tangente, mas eu já fiz para vocês aí por substituição simples. Dá para a gente fazer a integral. Eu acho que é logaritmo da secante. E esta integral aqui, ela cai na integral do primeiro tipo, tá certo? Então, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, né? Então, ó, essa integral aqui, ela pode ser integrada
usando o primeiro tipo. Por quê? Porque a secante está ao quadrado. Então, você viu? A tangente estava ao cubo. Eu dei uma abridinha nela aqui, né? Escrevi como tangente ao quadrado vezes tangente. E aí, no lugar da tangente ao quadrado, eu troquei por secante ao quadrado menos 1. E aí, eu consegui, apesar de não ter isso aqui não cair nem no primeiro caso, nem no segundo caso, eu consegui abrir a expressão e ter um termo que cai no primeiro caso e um outro termo que eu sei calcular a integral. A integral da tangente, se eu não me engano, é ln do módulo da secante, tá? Depois vocês olham aí. Então, fica como exercício vocês terminarem aí essa integral. Terminarem a integral, tá? É molezinha essa integral aqui. Essa aqui vai dar, usando aquela técnica, né, de trocando o secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado, tá? Não, secante ao quadrado. Essa aqui já está na fórmula, não precisa trocar nada, não. Essa aqui já vai chamar tangente igual a U. Então essa integral aqui vai dar tangente ao quadrado sobre 2. E essa aqui vai dar ln da secante, tá? Então depois vocês verifiquem se vai dar isso mesmo como resposta. Bom, como último tipo da integral envolvendo funções do tipo seno e cosseno, a gente pode ter a seguinte situação. A gente pode ter o produto entre cosseno de AX vezes seno de BX. Você fala, professor, você não viu? O que a gente viu foi o produto do cosseno e do seno, os dois com x aqui. Ou seja, os argumentos eram iguais, não eram diferentes, tá? O que a gente viu foi isso aqui, ó. Cosseno de x, seno de x dx. Isso a gente viu e sabe fazer por substituição simples. O que eu estou considerando aqui agora seria a situação que você teria, por exemplo, um cosseno de 3x vezes um seno de 7x dx. É essa situação que eu estou considerando aqui. O A e B não precisa nem ser inteiros, pode ser quaisquer números, pode ser π, raiz de 7, tá? Mas, no caso, eu estou considerando que eles são diferentes, tá bem? Então, a situação aqui que a gente tem é a integral do cosseno de AX vezes seno de BX dx. Uma segunda situação seria cosseno de AX vezes cosseno de BX dx. E a terceira seria o seno de AX vezes seno de BX dx, tá? Então, você vendo que eu estou pegando as três possibilidades, ó. Cosseno vezes seno, cosseno, cosseno, seno, seno. Tá? Estou pegando as três possibilidades, onde os argumentos podem ser distintos. O que a gente faz para poder conseguir reescrever essa integral? A gente usa de novo a soma dos ângulos aí, né? A fórmula envolvendo soma de ângulos de seno e cosseno. Então, para resolver ou para reescrever primeiro tipo de integral aqui, a gente vai usar a soma do seno e a subtração do seno. Então, a fórmula da soma do seno. Seno de A mais B vai dar o quê? Vai dar seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Isso aqui é a fórmula que a gente sabe, né? A fórmula do seno do ângulo A mais B, a gente abre como seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E a diferença, né? O seno de A menos B vai ficar o quê? Vai ficar seno A cosseno B menos seno B cosseno A. O que a gente pode fazer? Olha, eu chamei a primeira equação de triângulo, a segunda equação de estrela de Davi. Eu somo as duas. O que acontece quando você soma as duas? Então vamos lá, ó. O lado esquerdo vai ficar seno de A mais B mais seno de A menos B. Tá aqui, ó. Já passei para o lado direito porque eu já estou fatorando o termo aí. Fatorando não, isolando o termo aí. Agora olha o lado direito. Aqui eu tenho seno de A cosseno B, seno A cosseno B. Então eu somo, isso aqui vai ficar 2 vezes seno A cosseno B.
Esse termo aqui, seno B cosseno A, cancela com o termo seno B cosseno A, tá vendo? Aqui é mais, aqui é menos. E aqui vai ficar duas vezes. Então, esse 2 eu passo dividindo. Então, o que vai acontecer? O termo seno A cosseno B pode ser escrito como seno de A mais B mais seno de A menos B, isso tudo dividido por 2. Tá certo? Olha que legal a identidade que a gente tem aí. Então, a identidade envolvendo o seno de A cosseno B, a gente pode escrever deste jeito aqui. Então, o que acontece com essa integral, que era a primeira delas? Ora, era seno de AX cosseno de BX dx. Então, a integral eu vou trocar seno de A cosseno B como seno de A mais B. Então, vai ser a soma dos dois ângulos mais o seno da subtração dos dois ângulos. Tá certo? O ângulo aqui é AX, BX. Então, vai ficar seno de A mais BX, porque eu já estou colocando em evidência o x, e mais seno do que A menos BX, isso tudo dividido por 2 dx. Agora, cada uma dessas seno aqui a gente sabe fazer integral, porque aqui a integral do seno de A mais BX vai dar menos cosseno de A mais BX dividido por A mais B. Tá certo? E o caso 2 e o caso 3? No caso 2, envolve cosseno, cosseno, e no caso 3, seno, seno. Não vou usar mais essas duas identidades aqui, porque essas identidades, está vendo que tem o seno e o cosseno aparece em produtos, né? Agora, quando você faz a soma e a subtração do cosseno, olha como é que aparece, olha. Cosseno de A mais B vai ficar o quê? Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Você está vendo que a soma de cosseno, os termos cosseno e seno, eles aparecem juntos. Aqui na soma de seno, eles aparecem seno com cosseno. Aqui, ó, seno com cosseno. E na soma de cosseno, aparece cosseno, cosseno, seno, seno. Então, A3, A2 e A3, eu vou usar essas identidades aqui. Então, a soma de cosseno, cosseno de A mais B, vai ficar o quê? Cosseno de A, cosseno B, menos seno A, seno B. E cosseno de A menos B vai ficar o quê? Cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Eu chamei a primeira de quadrado, a segunda eu chamei de nabla. Nabla é um símbolo que vocês vão ver em função de várias variáveis, né? Ele aparece no gradiente, tá? Se você for fazer função cálculo vetorial, esse nabla vai aparecer como um divergente, tá certo? Ele vai aparecer lá, mas é só para o triângulo de ponta cabeça. Se você quiser falar também o triângulo de ponta cabeça, também vale. Ele é grego, Wanderson? Bom, eu não sei se é uma letra grega, eu acho que é um símbolo matemático, tá? É o triângulo de cabeça para baixo. Eu acho que o grego não faria isso com um triângulo de cabeça para baixo. Por superstição mesmo, tá? Isso é um sacrilégio pra ele. Superstição, né? Pois é, pois é. Os povos antigos. Os gregos não eram muito supersticiosos, não, né? A superstição surgiu muito na época das trevas, né? Durante aquele período das trevas. Sim. Foi de 476 até 426 até 1476. Foi 1000 anos, né? 1000 anos das trevas. Então havia muita superstição que demorou, né? Que invadiu ali durante muito tempo, né? O Descartes, quando ele definiu o sistema cartesiano dele, ele foi extremamente supersticioso, e a direção de crescimento no eixo X tinha que ser da esquerda para a direita e no eixo Y de baixo para cima, tá? Isso é dispersão pura, né? Tá? Por que ele escolheu isso? Foi por causa desse motivo. Os mapas também, né? O mapa também foram desenhados por superstição. Na verdade, quase tudo acompanhava isso. Mas esse símbolo aqui já surgiu depois, né? Já surgiu depois do Newton, na época lá das luzes, já. Então o pessoal não se ligava muito com isso. Então eu acredito que esse símbolo não é grego, tá?
Bom, então, se eu Qual somar... que é o nome dele mesmo? Deixa eu anotar aqui. É Nabla. 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 Tá? É o símbolo do gradiente. Tá, Pode deixar, pô, pode deixar. Eu fiz um time lá no primeiro. tá. Então eu vou deixar aqui. É interessante isso. Nabla. Tá? Ou triângulozinho de cabeça para baixo. Bom, então a primeira equação eu chamei de triângulo, de quadrado, a segunda de Nabla. Se eu somar as duas equações, então vamos somar as duas equações? Então, se eu somar as duas equações, o que vai acontecer com o lado esquerdo das equações? Então, vai ficar cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Então, fica cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. E do lado direito, vai cancelar este termo com este aqui, né? Este termo aqui cancela com esse. E esses termos aqui vai ficar duas vezes, né? Porque são iguais. Então, vai ficar cosseno de A vezes cosseno B. Eu passo 2 dividindo, é a mesma coisa que cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. E para achar o seno, o que a gente faz? A gente faz a diferença. Então, vou pegar o Nabla menos o quadrado. Então, vai ficar, eu vou cancelar, né? Então, vai ficar este menos esse. Seno A, seno B menos seno A, seno B. Só que menos, menos, né? Então, vai ficar 2. Então, vai ficar duas vezes seno A, seno B, e aqui do lado esquerdo vai ficar cosseno A menos B menos cosseno de A mais B. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou escrever desse jeito essa expressão. O seno de A, seno B vai ficar 2 aqui, né? Porque vai ficar esse menos menos esse que vai ficar positivo. Esse 2 eu passei dividindo. Cosseno A menos B menos cosseno de A mais B, fiquei escrevi assim. Então, o que vai acontecer com as minhas integrais? Eu vou ter que a integral de cosseno AX vezes cosseno de BX dx, eu vou usar esta identidade aqui que eu deduzi. Então, o A eu troco por AX grande, o B por BX grande. Então, o que vai ficar? Vou diminuir aqui. Deixa eu diminuir. Então, cosseno de A mais B vai ficar cosseno de A mais BX. Cosseno de A menos B, cosseno de A menos BX, isso tudo dividido por 2 dx. E o seno de AX, seno de BX, eu vou usar a segunda identidade, que vai ficar o quê? Cosseno de A menos BX, menos cosseno de A mais BX, isso tudo dividido por 2, tá? Vamos fazer um exemplo aí, muito simples, vou pegar um exemplo aí para a gente fazer. Então vamos lá, ó. O exemplo que eu vou fazer é esse aqui, ó. Seno de 4x, cosseno de 6x. Tá bem? Qual a identidade que a gente vai usar aí? A gente vai usar esta aqui, ó. Porque eu tenho seno vezes cosseno. Então a identidade que a gente vai usar, a gente vai escrever ela como seno de A mais BX mais seno de A menos BX dx. Então, essa integral aqui vai ficar assim, né? Ó. A integral de seno de 4x cosseno de 6x dx vai ficar trocada pela integral. Aqui a gente vai usar seno, né? Então, vai ficar seno de 4 mais 6x. Agora não sei se é mais ou é menos. Eu acho que é mais. Mais seno de 4 menos 6x dx. Isso dividido por 2. Só um detalhe aí a hora da gente fazer a expressão. Olha, não importa muito se você faz 4 menos 6 ou 6 menos 4, não importa. Por que não vai importar? Porque quando você fizer a integral, deixa eu fazer a integral e depois eu comento para vocês, né? A pessoa pode ficar na dúvida, fala, professor, e se eu, ao invés de colocar 4 menos 6, tivesse colocado 6 menos 4, eu errar? Não, você vai ver que não vai fazer diferença e eu vou mostrar para vocês. Então, a ordem que você escolhe aí para fazer diferença não importa muito. A questão é
que é a soma, num deles entra a soma e o outro entra a diferença. Mas não importa se está pegando um maior ou menor, não importa, você vai ver que vai dar a mesma coisa, vou mostrar para vocês. Na soma fica claro que não faz diferença, né? Porque 4 mais 6 ou 6 mais 4 vai continuar dando 10, tá? Agora, na diferença vai dar, um vai dar menos 2 e o outro vai dar mais 2, mas você vai ver que vai dar a mesma coisa. Não vai fazer muita diferença também. Como é que você faz a escolha? Então, o importante é que um seja a soma e o outro seja a diferença. Então, vai ficar o quê? Vai ficar a integral, né? Vai ficar 1/2 da integral de seno de 10x dx mais a integral de 1/2 de seno de menos 2x dx. Como é que a gente faz cada uma das integrais? Ó, eu vou fazer uma vez só, com o caso genérico, para a gente já poder substituir. Então, vou fazer inclusive aqui no rascunho, tá? Vamos lá, rascunho. Ó, a integral de seno de ax dx, qualquer que seja o a aqui, como é que a gente faz essa integral aqui? A gente faz uma mudança de variável para poder resolver, tá? Lembra como eu digo para vocês? Quando você tem a função que você está integrando, no caso, esquece do a, né? Se fosse só o seno. Ou você multiplica por um valor, ou você translada o valor, a técnica que você vai usar vai ser sempre substituição simples, tá certo? Porque vai funcionar e vai funcionar bem nesse caso. Então, a gente chama u igual a ax. Quem é du? Du vai ficar igual a dx. Portanto, o dx vai ficar quem? Vai ficar du sobre a, tá? Então, a gente usa isso aqui. Então, o que vai ficar com a minha integral? Vai ficar assim, ó, integral seno, no lugar do ax a gente troca por u, no lugar do dx a gente troca por du sobre a. Então, vai ficar 1 sobre a. A integral de seno de u du vai dar menos cosseno de u. Tá bem? Ó, então, vai ficar menos cosseno de u. Agora, a gente volta com a variável original. A variável original era ax, então vai ficar menos cosseno de ax sobre a. Tá bem? Então, jogando na fórmula aqui, quanto que vale o a aqui? Então, o a aqui vale 10. Então, a integral vai ficar menos cosseno de 10, x, né? Dividido por 10. Não é isso? Que é cosseno de ax dividido por a. E aqui vai ficar mais 1/2. A integral do seno, jogando na fórmula, vai ficar cosseno, menos, né? Menos cosseno, o a vale menos 2, então vai ficar menos 2x dividido por menos 2, mais uma constante. Então, aqui vai dar o quê? Vai ficar menos meio. Meio não, vamos fazer a conta já, né? 2 vezes 10 dá 20. Então, vai ficar menos 20. Menos 1 sobre 20. Cosseno de 10x. Tá certo? E aqui vai ficar, menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar mais 1/4. Cosseno de menos 2x mais constante, tá? Então, vai ficar desse jeito a integral. Só um detalhe, o cosseno, quando tem, é uma função par. Então, quer dizer que o cosseno de menos 2x é igual a cosseno de 2x. Lembra que eu falei para vocês que não importava muito a ordem? Então, quando a gente chega no final aqui, a gente vê claramente, ó, o cosseno de menos 2x, a gente pode escrever como cosseno de 2x. Então, aqui vai ficar igual a menos 1 sobre 20, cosseno de 10x, mais
1 sobre 4 cosseno de 2x mais a constante, tá certo? Então, a nossa integral, né? Seno de 4x vezes cosseno de 6x dx vai ficar ou esta que está em cima, que está certo, quiser deixar do jeito que está aqui, ou esta aqui que está embaixo também está correta, tá? Qualquer uma das duas serve e tá bem, tá? A nossa integral tá beleza. Qualquer uma das duas. Só fiz aqui a parte de baixo para vocês olharem que como cosseno é uma função par, então não importa se é menos 2x ou mais 2x aqui, não vai fazer muita diferença. Bom, agora como última técnica para a gente aprender aí, eu vou começar hoje, se não der tempo, porque agora esse caso aqui tem bastante exemplos legais, interessantes, tá? Todos os exemplos eu acho interessantes, tá? Mas uns mais que os outros. A seguinte situação. Então, as técnicas que a gente aprendeu até agora foram quais? Ó, substituição simples, integração por partes, frações parciais, integrais trigonométricas e agora a última é a substituição trigonométrica. Por que a gente aprende a substituição trigonométrica depois da integral trigonométrica? Porque a gente usa a integral trigonométrica aqui para poder resolver a expressão. Então você fala, professor, como é que a gente usa a integral trigonométrica se você está dando, por exemplo, estes dois exemplos aí que não tem nem seno nem cosseno aqui, ó. Então a gente vai usar a substituição trigonométrica nessas situações aqui, em que a gente tem, por exemplo, ó, raiz de x² menos 2 dx ou raiz de 2 menos x² dx. A gente vai usar substituição trigonométrica aqui. Então, curiosamente, vale a pena a gente fazer o quê? Trocar a variável x e utilizar as funções trigonométricas. É claro que a gente tem que olhar, são só 3 situações que a gente pode ter aqui, tá? Mas a gente vai reescrever uma integral deste tipo aqui, ó, onde a gente tem uma raiz quadrada e dentro da raiz quadrada a gente tem, por exemplo, um x² menos algum número, ou a gente tem algum número menos x², ou um terceiro caso, em que a gente tem um número mais x², mas tem que estar x² aqui. A gente vai usar o quê? A gente vai usar essas identidades aqui para facilitar a vida da gente na hora de reescrever as nossas integrais. Então, anteriormente, a mudança de variável que a gente fazia era o quê? A gente tinha uma integral trigonométrica para fazer, a gente arrumava, né, fazia a expressão que a gente estava em cada uma das técnicas, né, estava acostumado em cada uma das técnicas, e a gente acabava trocando a variável seno, cosseno, tangente, secante, a gente trocava por u, tá certo? Então a gente transformava uma integral trigonométrica numa integral polinomial e fazia integral. Aqui, curiosamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar uma integral que é racional, transformar numa integral trigonométrica usando uma dessas 3 identidades aqui, e aí a gente vai fazer a integral da função trigonométrica. E aí a gente faz o quê? A gente apela pelo que a gente já aprendeu, né? A gente vai utilizar o que a gente já aprendeu para poder resolver as integrais trigonométricas. Olha, são em 3 situações que a gente pode fazer a substituição trigonométrica. Quais são as 3 situações que a gente tem? Quando a gente tem a primeira situação, no qual a gente tem um número menos x² dentro da raiz. A segunda situação, no qual a gente tem x² menos um número dentro da raiz. Você fala, professor, mas o número aqui precisa estar ao quadrado? Olha, qualquer número você pode escrever desse jeito aqui, ó, porque a expressão é assim, mas você fala, se eu te der, por exemplo, a que está aqui em cima, como é que você escreve raiz de 2 menos x²? Como é que você escreve isso aqui usando um quadrado? Você escreve assim, ó.
Como raiz quadrada, no lugar de 2 você escreve ele como raiz quadrada elevado ao quadrado, tá? Sempre você pode fazer isso. Qualquer número você pode reescrever usando o quadrado. Basta você pegar e tirar a raiz do número. Tá certo? Qualquer. Se fosse um raiz de 2 aqui, ficaria raiz da raiz quadrada elevado a 2. Daria também. Tá certo? Daria raiz quarta elevado ao quadrado. Então, qualquer que seja um número, você pode escrever desse jeito. Tá? Tem que ser um número qualquer não. Tem que ser qualquer número positivo. Tá bem? Bom, então a situação que eu tenho a primeira situação é que eu tenho um número menos x quadrado. A segunda situação é no qual eu tenho x quadrado menos um número. E a terceira situação é que eu tenho x quadrado mais um número. Então, ó, número menos x quadrado menos número e x quadrado mais número. Então, estou pegando as três possibilidades. Na primeira possibilidade, onde a gente tem um número menos x quadrado, a mudança de variável que a gente vai fazer a gente vai chamar x igual a seno θ. Tá? Então, essa é a mudança de variável que a gente faz. Deixa eu circular em vermelho. Na segunda situação, a gente vai fazer a mudança de variável x igual a secante θ. E na terceira situação, a gente vai fazer x igual a tangente θ. Por quê? Qual a identidade que a gente vai usar no primeiro caso? A identidade que a gente vai usar no primeiro caso vai ser cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Tá certo? Essa identidade vem daquela cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, que a gente já está usando muitas vezes aí nas nossas integrais. No segundo caso, qual a identidade que a gente usa? A gente usa aqui a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. E no último caso, qual que a gente usa, né? A gente usa que secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Tá? Tangente ao quadrado de θ mais 1.